Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por isso. Na última mensagem a gente abordou algumas situações, né, que percebemos no tempo em que estamos vivendo, né? Agora, veja só o que está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, 2, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Tem cauterizado a própria consciência. E veja só o que diz em 2 Timóteo. Paulo Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Presta atenção agora, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que realidade triste, né? Mas que advertência maravilhosa, porque isso é o cuidado de Deus para com a sua igreja. A igreja verdadeira, a igreja que não retrocede, a igreja que continua sabendo que o seu Redentor vive, que por fim se levantará. A igreja que não barganha, a igreja que não negocia a sua fé. A igreja que se mantém íntegra, a noiva que se mantém pura, imaculada, sem mácula, sem ruga, para se entregar ao noivo, na medida em que ele vier buscar a sua noiva. Então essas são palavras que advertem o cristão verdadeiro a viver de modo íntegro, de modo que ele possa buscar sempre fazer a vontade de Deus. Jesus disse certa vez: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O negar-se a si mesmo significa abrir mão de si mesmo para viver uma realidade do reino. Essa entrega, ela é pessoal, e por isso que a advertência aqui é pessoal. 2 Timóteo 2,15 diz, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Nós já pregamos sobre isso, já falamos sobre isso, meditamos sobre isso. Não é porque fala de obreiro que é só para líder, não, é cada cristão. E hoje nós estamos vivendo, né, uma realidade assim, as pessoas se cercam de mestres segundo aquilo que elas querem alcançar, não o que a palavra de Deus diz para elas. E por conta disso nós vemos aí um evangelho que não faz a diferença. Olha, eu vou falar algo aqui que já foi dito, né? E talvez possa até deixar você um pouco perturbado, mas o evangelho não muda o mundo. O evangelho não muda o mundo. Se você olhar para o mundo hoje está mais violento, com inversão de valores sem precedente. O mundo está caminhando a passos largos para a destruição. Mas o evangelho não está aí? Está aí, o evangelho muda vidas, não muda o mundo. Aqui está uma prova de pessoas que, nesse texto que nós lemos aqui, que não vão dar mais crédito à realidade da palavra, vão relativizar a palavra. E por conta de relativizar a palavra, vão
fatiar a palavra, vão giletar a palavra. Aquilo que não lhes interessa, eles jogam fora. Aquilo que lhes interessa, eles absorvem. O que é sentar-se e se cercar de mestres segundo a sua vontade? É porque não se entregaram de fato ao Senhor, não têm uma vida ilibada no Senhor. Relativizam tudo. E isso é uma preocupação muito grande, porque, por um lado, você tem as pessoas relativizando aquilo que não precisa relativizar, e, por outro lado, você tem as pessoas espiritualizando coisas que Deus não está no negócio, e as pessoas espiritualizam e tomam aquilo como se fosse, né, proveniente de Deus. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas necessidades meramente materiais, as suas fantasias, mas isso não procede de Deus, porque a orientação é ser forte, ser objetivo, ser prudente, pregue a palavra, pregue a palavra. Essa é a orientação divina para todos nós. Para se pregar a palavra, é preciso viver a palavra. Quando nós vemos 1 João, no capítulo 2, né, do verso 18, propriamente dito, você observa lá que João ele deixa claramente que o que vai se manifestar nos últimos tempos é mais a iniquidade. O próprio João diz assim, que há muitos anticristos. Ora, se você pensar o que é essa palavra anticristo, é alguém que se parece com Cristo, mas é contra Cristo. Alguém que se parece cristão, mas no fundo é anticristão. Alguém que pega parte daquilo que prefigura cristianismo, mas não vive um cristianismo real. Um cristianismo segundo a palavra. Um cristianismo debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da realidade espiritual que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário para com a igreja. Então nós temos aí a orientação do Senhor e o Senhor advertindo, tome cuidado, permaneça firme, não se disponha para o pecado, não se disponha para o mundo, para as coisas do mundo. Você sabe que a gente observa a palavra do Senhor, Jesus disse, né? A porta é estreita, e note bem o que ele diz, são poucos os que entram por ela. Poucos os que entram por ela. Lá no capítulo 7 de Mateus, o próprio Jesus diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade e a vontade do meu Pai. Então o evangelho não é essa coisa, né, desmontada que o pessoal fala por aí e que muitas pessoas estão pregando como se fosse Deus tem que se sujeitar a nós. Evangelho é nós nos sujeitarmos a Deus. É nós nos amoldarmos a Deus. Como lemos numa das meditações aí, Romanos 12. Não vos conformeis com este século, ou seja, é para você se conformar com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor já conquistou na cruz, e não com isso aqui. Nós somos, né, peregrino. O cristão, o cristão com C maiúsculo, é peregrino em terra estranha. A nossa parada, a nossa morada é celestial, não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E aí muitas vezes encontramos um evangelho, né, que abre muito a porta, né, vai abrindo a porta, a porta deixou de ser estreita, por conta de que nós estamos pregando a palavra. Então eu volto a repetir, né? O evangelho não muda o mundo. O evangelho autêntico, verdadeiro, muda pessoas. Muda pessoas. E aí sim, né, pessoas acabam influenciando pessoas. Essa é a tática do evangelho. Quando nós olhamos, né, os 4 evangelhos ali, como é que saía? Jesus ia pregar, né, ia conversando com as pessoas e mudando vidas.
Agora, nem por isso, para você ver como o evangelho não muda o mundo, houve perseguição, houve martirização, muitos filhos de Deus, muitos servos de Deus foram mortos, enforcados, queimados vivos, trucidados, cortados à espada, cerrado ao meio. Paulo mesmo provavelmente foi um dos que foi cerrado ao meio. Por conta de quê? De viver uma vida no altar do Senhor. Então, quando se abre muito a porta deixa de ser estreita, e aí o Senhor diz que existe a outra porta, que é a porta larga, e são muitos os que entram por ela, mas ela desemboca no inferno. Você tem uma Bíblia aí do lado, certamente. Estude ela, medite nela, clame ao Senhor para que Ele expanda o reino dele na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. Isso é o que vai fazer a diferença. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com isso, aquilo outro, não é? E não olham o seu estado. Não olham para si. E Jesus está aí às portas. A palavra do Senhor diz aqui que nos últimos tempos viriam tempos difíceis, ou seja, nós estamos olhando, né, para um mundo aí que está sem perspectiva. Então vamos nos alinhar com a vontade de Deus, né? O que é que a palavra de Deus diz a respeito de viver uma vida sã, uma vida pura, uma vida verdadeira, uma vida no altar do Senhor? É isso que precisamos. E eu poderia aqui, né, entrar em detalhes, né, de situações que a palavra do Senhor diz que devemos, né, o cristão deve viver dessa maneira, e tal não ocorre, porque você vê as pessoas indo para a igreja, né, cantando, glorificando, levantando a mão, dando glória a Deus, mas chega em casa, esse cristianismo não procede. Então, nós devemos estar atentos ao que o Senhor diz, né, estudar a palavra, ter mais tempo para a palavra, eu volto a bater nisso, né? Buscar no Senhor, porque o Senhor está muito breve, muito próximo. Ele vai arrebatar uma noiva santa, sem mácula, sem ruga, uma noiva que não se compromete com o pecado, não se compromete com o mundo, não se conforma, não toma a forma do mundo. Essa é a noiva que vai ser arrebatada. Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida.